Mesmo assentado, glória a Deus. Aleluias. No livro de Hebreus, capítulo de número 4, nós vamos ler no verso, eu vou ler do verso 14 ao verso 16. E eu quero me prender, ao verso 16. Ao verso 16. Mas eu vou ler os versículos anteriores. Todos têm? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo aí diz: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Verso 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. Irmãos, nós não sabemos o autor do livro de Hebreus. Há suposições, as quais eu não quero entrar nelas. Mas o escritor do livro de Hebreus, um dos assuntos é relacionado à fé. Além desse sumo sacerdote apresentado aqui como Jesus, que é maior, que está acima de todos os sumos sacerdotes da antiga aliança, ou do pacto antigo. Mas quando nós olhamos para o verso de número 16, você vai observar que o escritor, ele está mencionando de algo muito importante, não só relacionado à fé, mas relacionado à nossa postura. Você olha para o texto, você vai perceber que ele está dizendo, olha, devemos chegar com confiança, aonde? Diante do trono de Deus, diante do trono da graça, para que possamos, então, alcançar o que? A misericórdia e a graça deste Deus, a fim de sermos ajudados no momento ou num tempo oportuno, no tempo de adversidade, no tempo difícil. E eu quero falar com você nessa noite sobre a fé que precisamos ter. Você vai encontrar nas Escrituras vários momentos de Gênesis a Apocalipse a importância da fé, principalmente aqui neste livro, o livro de Hebreus. Você vai perceber Jesus falando, olha, o Senhor falando, o escritor falando da importância da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que crê, acredite, tenha convicção que Ele é galardoador dos que os buscam. Então a gente vai encontrar nas Escrituras, no ministério de Jesus, Donizete, vários momentos Jesus dizendo, olha, sem fé é impossível, tudo é possível aquele que crê. É necessário ter fé. O justo, a palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. Você vai encontrar vários personagens, vários textos, dizendo
que a fé vem pelo ouvir, que é assim, ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e perceber que em alguns momentos, Carla, os discípulos de Jesus, Nivaldo, chegavam para ele e diziam: aumente a nossa fé. Isso me leva a entender que há um nível sim de fé. Através da atitude se vê a fé de quem está acreditando. Um texto bíblico nos fala em Mateus capítulo de número 9, verso 2, de 4 homens que carregaram um paralítico, colocaram ele ali numa maca. Mateus 9, 2, se puder colocar, Letícia. Tiraram o telhado de uma casa, Bianca, desceram aquele paralítico, e aí o texto diz que Jesus disse: vendo-lhes a fé, vendo a atitude deles, vendo o posicionamento deles, Jesus disse: tem ânimo, perdoados estão os seus pecados. Então, através de uma atitude, de um posicionamento, a gente percebe se essa pessoa está realmente acreditando, convicto. Não é só um jargão, não é só uma palavra, porque não adianta chegar na igreja e não estar convicto, não ter certeza de que Jesus pode curar. A gente vem, não tem como orar, eu oro, mas eu preciso acreditar no que eu estou orando. Está entendendo como é que a fé está conectada? Eu chego diante do trono da graça, mas se eu não chegar com confiança, se eu não chegar acreditando que esse sumo sacerdote Jesus, ele é maior do que os demais que passaram, eu não vou alcançar a misericórdia e a graça desse Deus no dia oportuno. Então o dia oportuno é o dia da adversidade. Esse versículo poderia dizer assim: no dia da adversidade, no dia difícil, no dia da tribulação, no vale da sombra da morte, se você não chegar com confiança diante do trono da graça, você não alcança a misericórdia dele. Eu preciso chegar, e chegar com confiança, chegar acreditando, chegar com fé, não chegar simplesmente por chegar, não orar por orar, não vir a um culto por vir. É bom, graças a Deus que vieram, mas eu tenho que ter o entendimento que eu preciso vir com atitude, acreditando. Eu estou caminhando para a casa de Deus, crendo que hoje pode ser o meu milagre. Aleluia. Eu não posso depender em si do louvor ou de alguém. Eu sei que Jesus está ali. Está entendendo que faz toda a diferença? Eu estou indo, eu estou acreditando, eu estou chegando, eu estou orando, eu estou jejuando com um propósito, confiando de que Deus vai salvar, de que Jesus vai libertar. Eu não vou parar, eu vou continuar chegando diante do trono da graça, porque no dia oportuno, no dia que eu não tiver como fazer, eu acharei a misericórdia e a graça dele. Isso é muito importante nós entendermos isso. E nós precisamos olhar e entender que a hora difícil, o dia difícil, os dias surgem na vida de qualquer pessoa a qualquer momento. Dormimos ali, jantamos, a família, está tudo bem, e de repente no dia seguinte podemos receber uma ligação, e às vezes as coisas deram errado. Essas coisas podem acontecer, não foi o que aconteceu na vida de Jó? De repente, tudo desmoronou na vida daquele homem.
riqueza, enfermidade, os filhos, tanta coisa. O homem foi à falência total, repentinamente. Ele se deparou o quê? Num beco sem saída. Ele se encontrou em um momento difícil, dizendo: não há mais como solucionar isso. Porque quando o problema chega, quando a adversidade chega, repentinamente, as coisas ruins, nós nos sentimos o quê? Encurralados, e dizemos para nós mesmos, talvez você já disse isso: não sei como que vai resolver, acabou. Não sei mais. Acabou, a casa caiu. E eu estou aqui nessa noite para te dizer: calma, fique tranquilo, porque tudo vai terminar bem. Em nome de Jesus. Você precisa manter a tua fé. Eu quero aqui nessa noite falar concernente a essa fé, enfrentando a realidade com fé. Enfrentando a realidade com fé, com maturidade. Uma fé verdadeira. Não uma fé baseada em situações que mostram para mim que vai dar certo. Não, é quando tudo diz que não. É o momento que nós temos de mostrar a nossa fé. O cristão precisa compreender que o propósito do cristianismo não é evitar as dificuldades, mas fortalecer o caráter destas pessoas, de tal forma que venha ter a fé de subjugar essas adversidades quando elas vierem. Quando o dia ruim vier, a notícia desagradável vier, nós precisamos ter a maturidade de entender o momento que nós estamos passando. Subjugar esse problema. Subjugar é ter o controle em tempo de adversidade. Não perder o controle da situação. Isso é uma fé. Que você olha para personagens bíblicos que em momento de adversidade eles entraram na presença do Senhor, chegaram até Jesus com confiança, não de qualquer jeito, com confiança. Com confiança. Eles chegaram diante do trono da graça com confiança. Irmãos, a Bíblia nos diz, João escreve nos últimos versículos do último capítulo do Evangelho de João, que faltaria páginas para escrever os milagres já feitos por Jesus. Quem está estudando o Evangelho de Mateus comigo percebe que em Mateus capítulo 8 vai dizer que todos que eles levaram até Jesus, Jesus curou todos naquele dia. Por quê? Porque há uma graça, há misericórdia. O trono de Deus tem graça, tem misericórdia, tem milagre, tem libertação. No trono de Deus tem refrigério, tem paz. No trono dele tem tudo o que nós precisamos. Mas eu preciso entrar com confiança. Eu preciso entrar com fé. Eu preciso entrar com convicção. Eu preciso entrar e chegar na presença dele ferido, machucado, decepcionado, mas com fé. Com fé. Com atitude. Em que as pessoas vão olhar. Irmãos, são muitos exemplos que nós temos. Lembra daqueles 4 leprosos que estavam à porta da entrada do templo? Saíram dali com fé. Se eles quiserem nos matar, vão nos matar, nós vamos com fé. E Deus operou um grande milagre enquanto eles andavam. Atitude de fé, posicionamento na terra, resposta do céu. É que às vezes a nossa fé, ela não está uma fé realmente no trono. É uma fé meia mista. É uma fé baseada naquilo que nós podemos. Como se nós pudéssemos ajudar. O que nós podemos fazer é ter fé. Se você quer ajudar a si mesmo, quer solucionar muitos problemas, tenha fé. Tenha convicção. Nós estamos vivendo em um tempo, em um momento, em que as pessoas estão
se desesperadas e desanimando à toa, sim ou não? Elas param. As crises vêm, os problemas vêm. Irmãos, teremos o problema. Deus não vai tirar no semáforo a luz vermelha. A luz vermelha é importante. As lutas são importantes. As adversidades são importantes. É um entendimento nosso que precisa mudar, irmãos. Somos nós que precisamos compreender que haverá luta, haverá adversidade. Eu vou te dar um exemplo. Eliseu, o profeta. Eliseu morreu, ficou doente, morreu com aquela doença. Ele não curou muitos? Ele não operou um milagre na vida de muitos? Não ressuscitou o filho da sunamita? Mas lá em 2 Reis 13, 14, diz que ele estava doente. Muito doente. O rei ali de Israel foi até ele, pedindo socorro, pedindo auxílio. Logo depois que Eliseu vai deixar uma palavra para aquele homem, para lançar as flechas e tudo, Eliseu logo em seguida ele vai morrer. Doente, enfermo. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que situações de adversidade não podem mudar quem eu sou diante de Deus. Não pode. O meu relacionamento com Ele é muito maior se Ele fizer ou não. Continua Ele sendo Deus e eu continuo tendo fé e acreditando. Quantos estão entendendo isso? Isso é muito sério. Porque o que pregam por aí, às vezes é diferente. Deus tem que fazer. Não, irmão, e se Deus não fizer, a sua fé continua? É aí que está a questão. Porque Deus não tem que fazer. E se Ele não fizer? E se Ele não quiser curar? O meu comportamento diante dEle continua. Tu és soberano, aleluias. Tu sabe o que é melhor para mim, glória a Deus. Me dá força então no meio dessa batalha. Me sustenta no meio desse momento. Esteja comigo diante dos dias maus. O que importa é a presença dEle. O primeiro exemplo que eu quero dizer para você aqui nessa noite, dentre dos que eu já mencionei, mas o que eu quero fitar aqui com você, está em Mateus 8, verso 2 e 3. Um leproso com fé. Um homem, um jovem, um rapaz que desce ali, ele sai do leprosário, ele chega diante de Jesus, que está descendo do monte, depois de um período de oração, ele chega diante de Jesus dizendo, Nivaldo, eu sei que tu podes me limpar. Sabe o que é isso? É fé. Ele é leproso, mas ele tem fé. Porque quem tem fé muda o ambiente, quem tem fé muda o local, quem tem fé muda o destino. Ele não fica ali, mas ele vai até Jesus, e ele vai convicto, ele entra na presença, no trono da graça com convicção. Jesus é o trono, Jesus é a presença, Jesus é a glória. Ele está ali diante, aquele homem não perde a oportunidade. Ele chega diante de Jesus e diz, eu sei que tu podes me limpar. E Jesus diz, eu quero, seja limpo. Um leproso com fé, que saiu curado, saiu restaurado. Ele entrou diante do trono da graça, e ele encontrou o quê? No dia oportuno, que é a misericórdia e a graça do Senhor. Aleluias! Ele encontrou o refrigério de Deus naquele dia. Imagine se ele ficasse em casa. Imagine se ele ficasse parado. Imagine se ele ficasse acomodado, aceitando aquela situação. Mas não, ele pôs fé, ele chegou, eu vou lá no trono da graça. Eu vou até esse Jesus, eu vou procurar Ele, porque eu sei que Ele pode me limpar. Quantos creem que Deus pode mudar a tua história? Ele pode mudar o cenário aí. Ele pode mudar isso, irmãos. Eu creio, porque eu prego essa palavra, eu creio que Ele pode mudar a nossa história. Aleluia. Em Hebreus capítulo de número 12, a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para Jesus,
que é o autor e consumador da nossa fé, que suportou as aflições. Aí o texto diz que suportou as aflições. E aí o escritor, irmã Elisete, vai dizer assim, que possamos nós olhar também para ele, para aquele que suportou as aflições, para que nós não venhamos desanimar a nossa fé, na nossa caminhada. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, olha para ele. Ele suportou, suporte em frente, porque Ele não te abandona nos dias mais difíceis da tua vida. O que precisamos é chegar com convicção. Esse leproso, ele chega com fé. Ele chega com atitude. Ele vai até Jesus. Ele é ousado. Ele corre risco de ser apedrejado. Mas ele vai e sai dali com milagre, porque fé gera milagre. Bartimeu, todo mundo conhece a história desse homem. Lucas capítulo 18, verso 42. Esse homem, ele percebe que a pessoa de Jesus está passando. E ele começa o que, Rogério? Clamar. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um cego com fé. É um cego que está vendo o trono passando, a misericórdia passando, a graça passando, e ele diz: eu não vou perder a oportunidade, eu vou chegar até ele. Eu vou incomodar ele, eu vou chegar no trono. Mais uma vez, eu estou repetindo um versículo para vocês. Bartimeu, ele é cego, mas ele tá conseguindo ter uma perspectiva, ele está com uma sensibilidade, ele procura saber que barulho é esse. Eles dizem: é Jesus, o Nazareno, que está passando aí. E aí, o que ele faz? Ele tem atitude, ele está convicto, dizendo: eu vou chegar diante do trono da graça com confiança. Eu vou chegar diante dele porque eu estou necessitado, é o meu dia, é o meu momento, é o dia oportuno. Eu vou chegar, e ele vai encontrar o que? O texto diz que tem no trono dele misericórdia e graça. Aleluia. Misericórdia e graça é o favor de Deus, irmã Val. Eu preciso entender que quando eu entro com confiança, ali tem misericórdia, tem cura, tem milagre, tem o favor dele. Tem o cetro dele apontado, dizendo, está todo mundo dizendo que não tem jeito, mas quando eu chego diante dele, no trono dele, tem graça. Tem misericórdia, tem transformação, tem o favor dele. Bartimeu, ele não perde a oportunidade. Bartimeu, ele percebe que é um momento oportuno. Eu não posso perder essa oportunidade. Terceiro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, verso 48. Ela gasta todo o dinheiro, mas ela ouviu falar, alguém disse para ela, séria, acerca de Jesus. Aleluia. A fama de Jesus já estava percorrendo aquela cidade. Todo mundo conhecia Jesus, o fazedor de maravilhas. Só que ela tem uma fé. Ela 12 anos enferma, tentou buscar recursos, gastou o que tinha, gastou o dinheiro, mas quando ela toma uma atitude de fé, ela disse: basta eu tocar na orla das vestes de Jesus. É a fé. É a fé a qual é o único mecanismo que temos para agradar a Deus. Você já percebeu que é fé? É porque o oro não é fé. Porque pode pessoas orar e não ter fé. Pessoas que às vezes podem orar e não vigiar. Por isso que a Bíblia fala que vigiai e orai. Então a fé é um mecanismo que vai mexer com o trono de Deus. Permita-me assim. Que vai fazer com que o favor de Deus olhe para mim. Que a graça do Senhor se vire para mim. Que o Senhor pare para me atender. Oh, meu Deus.
A fé é isso. Essa mulher, ela diz, eu não preciso parar para conversar com ele, eu só vou tocar nas orlas das vestes dele. Eu vou ali no meio da multidão, e o texto diz que ela foi no meio daquela multidão, ela foi se arrastando, correndo risco também, porque a fé corre risco. Se queremos milagre, irmãos, precisamos correr risco. Porque o medo está presente. O medo existe. Quando a adversidade vem, o problema vem, o medo aparece. E quem tem fé, ele vence o medo, ele subjuga o medo. Eu assisti esses dias um documentário do Mike Tyson. E toda aquela situação dele, uma história bem complexa, bem difícil, a infância dele, mas ele mesmo dizia, quando eu ia entrar no ringue, eu tinha medo. Eu precisava vencer o medo para poder pôr medo no adversário. E isso eu peguei isso, porque isso é uma grande verdade. Porque a adversidade vem, a voz vem dizer, você fracassou, esquece, desiste. Então você precisa usar a tua fé e dizer assim, independente de Deus fazer um milagre ou não, Ele continua sendo Deus na minha vida, e a minha fé só vai aumentar diante dEle. Subjugar o medo, a dúvida, porque a dúvida vai vir. Por que Deus permitiu? Não, enfrente a dúvida. Diga não para a dúvida. E alimente a tua fé. Aleluia. Essa mulher, depois de 12 anos, várias tentativas. Tem pessoas que desistem da segunda, da terceira, da primeira já desiste. Essa mulher está 12 anos tentando da maneira dela, buscando recurso, como muitos buscam os recursos, que existem os recursos. Outros abandonam mesmo Deus e buscam recursos. Mas existe coisas que só a nossa fé vai fazer. A nossa fé em Deus vai fazer. O milagre vai acontecer. É por isso que milagre não se explica. Milagre se vive. Por quê? Porque a medicina não entende. O advogado não sabe como. Mas a mão de Deus esteve trabalhando a seu favor. Por causa das suas orações, por causa da sua atitude de fé. Essa mulher, ela poderia dizer, não vou tentar mais. 12 anos, não vou me arriscar mais. Mas ela ouviu falar. E aquilo se moveu dentro dela. A atitude dela. Você percebe que a atitude está ligada à nossa fé. Tem pessoas que querem ver milagre, mas não tem atitude. E aí se torna difícil do milagre acontecer. Quantos estão entendendo? Aleluia. Porque a minha atitude mostra para o céu a minha fé. A minha atitude mostra para o inferno que eu estou crendo. O inferno está olhando e dizendo assim, mas como pode? É a nossa fé. A fé, eu vou te dizer isso, a fé ela é uma blindagem. A fé, quando você tem uma fé ativada em Deus, no trono de Deus, na palavra de Deus, é como você está blindado pelo Senhor. As provas, as lutas, as palavras vêm, mas bate nessa blindagem e não te atinge a tua mente. Essa mulher está decidida, ela vai e consegue com muito esforço tocar na orla de Jesus e ela fica curada. Porque Jesus vai dizer para ela, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. O que ela viu ali? Ela viu o trono de Deus. Ela viu a oportunidade. Ela viu ali o favor de Deus. Ela viu ali a misericórdia de Deus. Ela viu ali a graça do Senhor. Ela viu ali o trono. E o texto diz, se chegarmos confiadamente, com fé, com atitude, acreditando diante do trono da graça, encontraremos a misericórdia dele no dia oportuno, no dia difícil, no dia desfavorável. Você percebe que o leproso consegue, Bartimeu consegue.
Você consegue ver que essa mulher do fluxo de sangue consegue. E nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 8, agora no verso 49 e no verso 50, Jairo está presente nesse texto. E o texto vai dizer que quando Jairo conversou com Jesus, e Jesus disse: vamos na tua casa, alguém, Rodrigo, chegou e disse para Jairo: não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. O problema piorou, não tem mais solução, ela morreu. Só que Jesus diz: crê somente, nós vamos lá na tua casa. Jairo acreditou. Jairo não se desesperou, Jairo acreditou. Ele confiou. O texto diz que ele se prostra diante desse Jesus. E Jairo acreditou. Ele teve convicção. Ele disse: não, essa é a minha oportunidade. Ninguém pode solucionar, só a graça, só o trono. Só o céu pode solucionar. Você sabe muito bem que teve situações na tua vida que foi o céu que se mobilizou a teu favor. Você tem convicção disso. Eu tenho convicção de que estou aqui porque o céu se mobilizou a meu favor. Não porque eu sou merecedor, porque ou aprove a Deus, e a minha busca, a sua busca, a nossa atitude, a nossa fé diante dele fez com que o céu mobilizasse. Agora imagine se a gente ia aplicar o nosso coração com mais intensidade. Imagine isso. Se a gente fizer mais, se a gente melhorar a nossa adoração, imagine se a gente realmente entender que a adversidade vai vir, mas eu preciso me respaldar da minha fé, eu preciso melhorar a minha atitude de fé. As coisas vão melhorar muito mais ainda. Acredite. Tu sabe por que às vezes as pessoas ficam... A gente precisa trabalhar a nossa fé em Deus, irmãos. Trabalhar a nossa fé em Deus. A nossa mente precisa estar no trono de Deus. A gente precisa olhar para fazer como aquela mulher ali que foi diante do juiz. Um juiz iníquo, um juiz que não acreditava. Em Lucas capítulo 18. Que não temia a Deus. Em que Jesus vai dizer assim: olha, vocês precisam ter a atitude dessa mulher, que mesmo recebendo não, Sebastião, ela não desistiu. Mesmo ela recebendo nãos e nãos após nãos, ela não parou. Aleluia! Isso é fé com determinação. Fé com atitude. Fé com posicionamento. Recebi o não, mas vou lá de novo. Essa é a nossa oração. Deus ainda não me respondeu, mas eu vou continuar orando. Tem pessoas que começam a orar, daí a pouco ele muda a oração. Ele começa a dizer: ah, Deus, sabe o quê? Ele já desistiu. Irmão, tem oração que você tem que orar. Pastor Arlindo orou anos por mim. Tem pessoas que estão orando: pastor, eu estou orando até hoje. Então continua orando, porque o seu dever é orar. Quem vai fazer é o céu. Orar é nosso dever. O tempo oportuno o céu vai fazer. O céu vai mexer. Ah, mas porque pessoas começam a orar, daí a pouco diz: ah, sabe, Senhor, eu vou facilitar a minha oração. Pode ser uma coisa assim. Não. Deus não precisa que venhamos facilitar o que Ele precisa fazer. O que é fácil você faz. O impossível Ele faz. Você não tem condições? Ore. Você não sabe como que vai fazer? Ore. O seu dever é orar. Persistir. Porque o texto, mais uma vez, Letícia, coloca para mim, Hebreus capítulo 4, o verso 16. Que vai dizer: cheguemos. Mas não é só chegar mesmo.
é chegar confiadamente. Chegar acreditando. Chegar com ousadia. Chegar a entrar no ringue dizendo: eu sou vencedor. Eu sou campeão. Aleluia. É chegar diante do trono de Deus, diante dele, diante do trono da graça. Olha que coisa linda, diante do trono da graça. A graça, você sabe que é o favor imerecido. Chegar diante do trono em que tem tudo que eu preciso, que eu não mereço, mas eu preciso. Chegar diante do trono da graça, confiadamente, com confiança, para que possamos alcançar um conselho, para que possamos alcançar o quê? A misericórdia e achar graça, ou que achemos graça diante dele. Graça é o favor dele. O trono é da graça, que nós venhamos encontrar a graça. A graça é: você não merece, mas o trono tem. O céu tem para você. O céu tem para nós. É a salvação, é as bênçãos nas regiões celestiais, é aqui, a fim de sermos ajudados. Olha aqui, a Letícia colocou: socorridos, ajudados, socorridos, no dia ou no momento oportuno. É Deus dizendo para você: tenha fé. Chega na minha presença, mas chega com confiança. Não chega aí com mais ou menos, chega com confiança. Vamos colocar de pé, nós vamos finalizar. Chega com confiança. É como você, irmãos, imagine você vai fazer uma entrevista. Uma entrevista. E aí você chega ali para fazer aquela entrevista, mas sem confiança. O semblante é diferente, meu irmão. Sim ou não? O semblante da pessoa, que aquela pessoa que vai entrevistar já olha para a pessoa, ela está respondendo sem confiança. Ela está respondendo sem certeza. Sabe aquela coisa que vai falar sem certeza, sem convicção? Porque quando você está confiante, você diz, você fala, você não gagueja. Você vai fazer a prova de cidadania. Você tem que chegar ali com o quê? Com confiança. Você pode até não saber tudo que perguntar, porque muitos não vão saber toda a questão, mas você tem que chegar ali com confiança. Conversar com confiança. A pessoa vai olhar para você com confiança, olhando e ele está confiado. É passar uma imagem para aquela pessoa e olha assim, ele está acreditando. Aleluia. Ele está convicto do que ele está falando. Ele está certo do que ele está falando. Convicção. Confiança. Você vai falar sobre um trabalho, sobre uma pintura, uma parede, um trabalho que você vai fazer. Se você tem o domínio daquilo, você vai falar com o quê? Confiança. Nós vamos fazer assim, assim e assim. Esse é o primeiro step, segundo, terceiro. E a pessoa vai dizer para você: você me convenceu. Chegar com confiança é isso. Conversar com a patroa que vocês vão organizar e tudo, e vai dizer: eu vou fazer a sua casa assim. Confiança, firmeza, postura, certeza. Isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. O problema está aí? Firme. Firme. O meu Deus pode me dar vitória. O meu Deus é maior. O meu Deus é soberano. Nós cantamos, irmãos. Nós falamos tantas coisas. Mas nós precisamos acreditar. Fé é dar o passo. Olha para os heróis da fé. Ô Noé, vai construir a arca.
porque eu vou mandar chuva. E ele nem conhecia, nem sabia o que era chuva, porque não tinha chovido ainda na terra. Mas ele acreditou na palavra. Abraão, sai da terra, do meio da sua parentela, sai daí e vem para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu ainda te mostrarei. Ele deixa e ele vai. Isso é fé. Deus, eu não sei. E eles diziam, eu vou te fazer de um pastor. Mas como? É só Deus que faz. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para fazer. Somos nós que precisamos melhorar a nossa caminhada. Os nossos passos têm que ser mais firmes. Precisamos estar mais decididos em servir a esse Deus ou ficar meia boca. Não dá, irmãos. Ninguém quer um funcionário meia boca. Ninguém quer nada, não é verdade? Ninguém quer nada mais ou menos. Tem que estar decidido, resolvido. Vou caminhar com o Senhor. Tudo muda. É Deus está dizendo assim, você está com atitude, né? E eu vou caminhar com você. Aleluia. Olha aí. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Toda vez que a sua fé é provada, é uma oportunidade para você esfregar na cara de Satanás que o teu Deus é poderoso. Adore essa canção. Minhas provações não são maiores que o meu. Declare isso hoje. Declare isso hoje no inferno ouvir. Impedir de caminhar. Declare hoje. De essa provação não vai me impedir de caminhar. Deus vai me fazer Anda sobre as águas. Quem tem fé anda sobre as águas. Quem tem fé rompe. Quem tem fé acredita. Ainda que Donizete, que tudo diz que não, Rogério. Quem tem fé acredita. Oh, aleluia, cante, igreja. Já vou romper o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou cantar e colher. Você planta e você vai colher. Rompendo em fé. Quem tem fé rompe. Quem tem fé rompe. Tem pessoas aí que não estão rompendo, mas quem tem fé rompe. Minha fé é provada. Use as oportunidades, irmãos. Como aquela mulher no fluxo de sangue. Não perca as oportunidades. O trono da graça está aí. O trono da graça está aí. O trono da graça está aí. A misericórdia está aí. A graça está aí. Desertos e mares que atravesso. Sai do seu lugar, vai até um irmão. Vai até um irmão, ore com ele nesse momento. Chegue perto da irmã, do irmão. Um irmão vai até o outro irmão. Vai lá, ore por ele. Aleluia. Ore junto, vai. Donizete, chega perto de outro. Jane vai na Bianca, a pastora Linda. Nivaldo, aleluia. Ore, ore, ore agora. Diga para ele, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós vamos romper. Vai andar sobre as águas. Rompendo em fé. O teu poder. Rompendo em fé. Receba o revestimento do céu. Receba o revestimento do céu. Sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, com
rompendo em fé. A cada dia, aleluia. Se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Deus te chamou para vencer, para romper, para superar. Natural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Levanta a mão para o teu irmão e diga: nós iremos romper em fé. Nós iremos romper, nós iremos romper, nós iremos vencer, aleluia, rompendo em fé, aleluia, oh aleluia, levante as suas mãos e aplauda ao Senhor, aleluia. As situações não vão nos impedir de caminhar, aleluia, diga glória a Deus. Eu sei que as lutas são grandes, mas a nossa fé em Deus vai nos levar até o trono da graça. Aleluia! Oh glória! As lutas são tensas, mas as lutas são oportunidades. É isso que o escritor está dizendo. O teu sumo sacerdote, ele é poderoso, ele já entrou no Santo dos Santos, ele já fez todo o trabalho. Ele está dizendo assim: entra com confiança, entra com certeza, entra convicto. As circunstâncias não vão parar você, não vão paralisar o povo de Deus. Cuide da tua fé, cuide dela. Uma coisa que você precisa cuidar é da tua fé, da tua vida com Deus, do teu relacionamento com Deus. 1% de fé, meu irmão, é suficiente para Deus fazer um grande milagre na tua vida. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Te agradeço, Senhor, por essa noite, te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Devemos chegar diante do teu trono confiadamente, porque no teu trono tem misericórdia e tem graça, e que no dia oportuno o Senhor vai nos socorrer. No dia, Senhor, da adversidade, o Senhor vai nos esconder no teu pavilhão. Se andarmos no vale da sombra da morte, o Senhor estará ali do nosso lado para nos socorrer. O teu refrigério virá sobre nós. O teu pão, o teu refrigério virá sobre nós, a tua água irá nos saciar a sede. E nós te louvamos, Deus, por cada família que entendeu nessa noite que a fé dele, o posicionamento dele no Senhor aqui na terra vai mobilizar o céu a nosso favor. Abençoa cada família, Senhor, que cada atitude de fé aqui, com cada posicionamento aqui, cada oração feita com gratidão aqui, possa mobilizar o céu, possa encurtar a distância do meu milagre, Deus. Em nome de Jesus, abençoa essas famílias, abençoa o teu povo, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos negócios, abençoe, Senhor, ó Pai, a tua igreja, Deus, que está sempre rompendo, porque nós acreditamos na tua palavra, que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a tua igreja, contra essas famílias, contra o teu povo, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado, que a cada culto possamos chegar confiadamente que é o dia do meu milagre, que é o dia que eu ainda verei a resposta do Senhor sobre a minha parentela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos estão orando por isso? Você talvez está orando pela tua família, teu esposo, teus filhos, teus irmãos. Não desista, não pare de orar, aumente a intensidade da tua oração, porque Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Aleluia.
Aleluias. Ah, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Abençoe, Senhor, ó Pai, o regresso do teu povo. Visita aqueles que não puderam vir, Senhor, que talvez estão, Senhor, cansados, desanimados, com pouca esperança, mas que eles possam, Senhor, ó Pai, através desses irmãos aqui, incendiá-los, impactá-los, para seguir caminhando, marchando como um soldado, e entendendo que quem vai à frente é o Senhor dos Senhores, o general de guerra. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente em nosso meio, agora e para todo sempre. A igreja do Senhor vitoriosa, cheia de fé, diga amém. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele, aplauda o Senhor. Olha para o teu irmão, dá uma olhadinha para ele e fala assim: o que você precisa é aumentar a intensidade da tua oração. Aleluia. A intensidade, aumente a intensidade da tua vida com Deus. Rompendo em fé, cada dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Crisis, eu meti a tesoura no carro. Mia, come here. Vem aqui.